Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos criar as colunas de uma lista do SharePoint que será utilizada na criação desse aplicativo que eu estou construindo nessa série de vídeos. Como eu já desenhei aqui no Miro e já levantei aqui as colunas necessárias para essa primeira versão do aplicativo, nós já podemos ir para o SharePoint criar essas colunas. Então, como fiz esse levantamento, nós teremos esses campos aqui. O ID, deixa eu até colocar uma anotação do que se trata, para a gente saber o que esse campo representa. O ID será o ID único que representa uma OP. A data de cadastro foi a data que a OP foi inserida no sistema. A descrição, então, texto que descreve a OP, a hora de início, então, hora que a OP foi processada, hora de término, hora que o processamento terminou. Deixa eu só deixar um pouco mais largo. E o status, né, por si só, é o status da OP. Então, se está pendente, se está em andamento ou se está finalizado. Status da OP. Ok. Ao criar no SharePoint, nós temos que nos atentar a algumas coisas. Algumas coisas são importantes a gente pensar antes de criar. Por exemplo, o campo ID e data de cadastro. São dois campos que já existem no SharePoint. Então, nós não precisamos criar novamente, a não ser que tenha algum requisito que faça com que a gente precisa criar. Por exemplo, algum ID específico da OP que a gente tenha que importar ou relacionar com outro sistema. Mas, para nossa aplicação, isso não é necessário, porque esse ID é um ID que vai ser auto-incrementado, um ID único que vai ser gerado direto dentro do nosso sistema, da nossa aplicação. Não é um ID que eu tenho que importar. E esse ID já existe lá na lista do SharePoint. Então, vamos dar uma olhadinha na lista para eu mostrar essa questão do ID e da data de cadastro. Voltando aqui para o meu SharePoint, nós temos justamente essa tabela, né? TB lista de OPs, que é a tabela que eu criei para receber esses dados. Eu ainda não mexi em nada dessa tabela, mas eu vou mostrar aqui no adicionar coluna que eu tenho a opção de mostrar ou ocultar colunas aqui embaixo, e aqui eu consigo ver várias colunas já pré-existentes do SharePoint, como por exemplo a coluna ID e a coluna criado, e até a coluna criado por, que não está lá, mas eu posso mostrar e é bem interessante, né? Saber quem criou esse registro. Então, ao clicar aqui em aplicar, esses campos vão ser mostrados. E olha só, eu vou criar um novo item em branco aqui, ó. Só veio o campo cargo, que é uma coluna que já veio automaticamente, que é o título, né? O title, às vezes, se estiver em inglês, se estiver em português, vai ser cargo. Então, vamos colocar qualquer texto aqui, ó. Texto. Clicar em salvar. Ele vai criar um registro, né? Que no futuro vai ser o registro de uma OP adicionada no nosso sistema. E ele já nos deu aqui o ID, quando foi criado, alguns segundos atrás, e criado por, ou seja, quem criou esse registro. Então o campo ID, o campo criado e o campo quem criou já surgem naturalmente dentro de uma lista do SharePoint e eu não preciso criar esses campos novamente. Então eu já aproveito a estrutura do SharePoint. Ok, então, voltando aqui no nosso diagrama, o campo ID e data de cadastro já estão prontos. Ok, agora nós temos o campo descrição, hora de início, hora de término e status. Vamos ver aqui como que geralmente eu faço para criar esse campo. É possível aqui adicionar uma coluna por aqui, né? Aqui tem as opções de coluna, ou nós podemos também ir nas configurações da lista e adicionar por lá. Vindo aqui ó, em configurações, clicando nesse ícone, e vindo em configurações da lista, eu acesso muitas outras configurações da lista, né? Como o próprio nome fala, incluindo permissões, que nós vamos falar futuramente, e outras configurações avançadas, e até excluir a minha lista. Aqui nessa página, né, a vantagem dela é que eu consigo ver outras informações, como o nome, o link, e aqui as colunas que já existem para essa lista também, ó. O título, modificado, criado, criado por e modificado por. Então eu já consigo ver as colunas existentes e consigo criar colunas aqui.
né? Consigo mexer na ordem, consigo também adicionar a partir de outros sites, copiar de outras listas, mas eu posso criar por aqui, ó, criar coluna. Então é a mesma coisa que criar por lá, que também é possível, mas eu posso criar por aqui da mesma forma. Então, por exemplo, descrição. Vai ser um texto que descreve a OP. Eu não vou colocar o acento e o cedilha, porque ele vai dar um nome diferente para minha lista lá por trás dos panos, né? O nome que vai mostrar na lista vai ficar certinho, vai ficar descrição. Mas, porém, na criação, lá na estrutura do SharePoint, ele vai trocar isso por caracteres especiais. Até mesmo se eu colocar um espaço, por exemplo, ó, quando eu for criar a hora de início, eu costumo não colocar o espaço, porque lá por trás dos panos ele vai colocar alguns caracteres especiais para representar esse espaço em branco, que no aplicativo pode nos dar alguma confusão, ser mais difícil de entender o campo. Então, descrição, por exemplo, eu vou chamar de descrical, né? Descrical, e vai ser um texto com várias linhas. Aí aqui eu posso fornecer outras informações, né? Fazer ser obrigatório ou não, vou deixar como não. Aqui é o tipo de texto, ó, pode ser um texto, um rich text, que é um texto com imagem, com tabela, com cores, ou um texto sem formatação. Nesse caso, um texto sem formatação mesmo. E aí eu posso adicionar a exibição padrão, que vai fazer mostrar lá na minha lista, né? Vou dar um OK aqui. E aí, voltando aqui na lista, aqui embaixo, eu consigo ver que surgiu a coluna descrição aqui, ó, que é um texto com várias linhas. Inclusive, se eu clicar aqui novamente, ó, eu consigo até trocar algumas dessas configurações e ajustar, fazer alguns ajustes. Ok, mas eu não vou mexer em nada aqui. Também posso vir aqui, ó, na minha exibição padrão, como eu marquei lá adicionar a minha exibição padrão, ele está aparecendo aqui. Também é possível criar por aqui, né, por essa interface da lista. Aqui em adicionar coluna, eu poderia ter adicionado um texto com várias linhas. Eu até vou adicionar um chamado descrição, só para mostrar aquilo que eu comentei antes, né, do fato do cedilha e do tio ser transformado em caracteres especiais. Além disso, né, para mostrar a questão do espaço em branco, deixa eu já colocar aqui a descrição da OP, porque aí nós temos caracteres especiais e o espaço em branco, e vamos ver como que isso fica. Aqui, né, o mesmo local que eu criei lá, que eu selecionei aquelas opções de usar rich text e outras coisas, eu também consigo ver aqui, ó. Então até é mais simples criar por essa interface aqui, né? Ele vai dar as mesmas opções de lá. Mas como eu falei, né, lá você consegue ver todas as colunas já criadas, caso alguma não esteja sendo exibida aqui, para você não criar repetido, consegue ver outras informações da lista. Então tem essas duas opções. Então eu vou dar um salvar aqui, ele vai criar a coluna descrição da UP, né? Note que aqui já apareceu, ó, descrição da UP, com cedilha, com tio, tudo certinho. Porém, né, por trás ele vai estar outro nome. Esse aqui é a exibição, né? E lá, vamos aqui em configurações da lista, vamos ver como que ficou o padrão. Então aqui ó, em descrição da UP, clicando nessa coluna, eu consigo ver aqui em cima no link, se eu vir aqui para o final, ó, o nome que ficou salvo. Ó, ficou esse nome aqui, ó, descri, aí o cedilha é esse código, aí o A com o tio é outro código. Da OP, o espaço em branco, ele pelo menos ele não salvou o espaço em branco, ele juntou aqui. Mas ficou esse nome feio. Em algum momento no Power Apps a gente vai ter que acabar referenciando esse nome e aí vai ficar difícil de lembrar e de saber. Talvez a gente vai ter que vir aqui, pegar o nome daqui. Então é mais fácil salvar sem caracteres especiais e sem espaço para facilitar o nosso trabalho. Outra coisa que eu também gostaria de mostrar é, indo lá para a lista, se por acaso você pensar o seguinte, eu criei com cedilha, criei com tio, tá dando trabalho, eu vou renomear, vou tirar o espaço e o cedilha aqui em configurações da coluna, editar, ó, trocando o nome aqui para descrical, OP e salvar, isso vai refletir apenas no nome de exibição, apenas no que está mostrando aqui na interface do SharePoint, mas porém, lá por trás dos panos, vamos aqui em configurações da lista novamente e clicar na coluna descrical OP, o nome vai continuar o mesmo, então não adianta renomear. Olha só como ficou aqui, ó, descrição da OP
ficou da mesma forma, não mudou nada. Então, uma dica aqui super interessante é não renomeie as colunas. Eu não gosto de renomear as colunas, porque se em algum momento eu trocar isso aqui, por exemplo, de descrição para texto descritivo, por trás dos panos vai ficar descrição, né? Descrical no caso, e vai dar confusão na hora de programar o aplicativo. A gente vai tentar chamar por um nome, não vai encontrar o outro. Então, se for para renomear uma coluna, eu prefiro apagar e criá-la novamente com o nome certo. Claro que isso nessa etapa aqui de criação do aplicativo, de criação da estrutura de dados. Por isso é importante ter a estrutura de dados criada de antemão antes de começar a construir o aplicativo, porque aí você já validou todos os campos, já tem todos os nomes e não fica inventando novas colunas enquanto está construindo o aplicativo. Por isso, quanto mais planejado, melhor. Agora eu vou remover essa coluna aqui, né, porque a gente usou só para demonstração. Então, vindo aqui nos pontinhos, configurações da coluna e editar, eu posso excluir essa coluna aqui. Ok, então já temos o campo ID criado e descrição, né, descrical. Vamos ver os campos faltantes agora, que são a hora de início, hora de término e status. Novamente aqui, ó, hora de início tem acento, de término tem acento, tem espaço, eu vou remover. Vou deixar apenas hora início, sem acento, e hora término, sem acento. Descrição também já vou atualizar aqui, para ficar igual está na minha fonte. Então, ficaram esses os nomes aqui. Ok, vamos lá, voltar para o SharePoint, adicionar uma coluna, agora data e hora. Então, hora início, incluir hora, sim. Formato amigável, posso deixar sim ou não. Eu vou deixar um com sim e outro com não para a gente ver a diferença. Mas o formato amigável basicamente é como ele exibe a data, né? A 12 minutos, a tantos segundos, ou a data mesmo no seu formato data e hora. Então esse aqui eu vou deixar formato amigável não. Salvar. Agora adicionar a coluna que é a hora término. Então data e hora, término. Formato amigável, nesse caso sim, e incluir a hora. Beleza? Só esperar esse aqui sumir da frente. Ó, apareceu minhas duas colunas. Vamos editar esse registro e informar as horas para ver como que ele mostra. Então, hora de início. Vamos colocar a data de hoje, qualquer horário aqui. Hora de término, também a data e qualquer horário, só para a gente ver a diferença do hora de início e hora de término, um com o formato amigável e outro sem o formato amigável. Olhando assim, né, é melhor sem o formato amigável, porque se essa UP foi criada hoje e terminou hoje, eu não quero ficar calculando o que quer dizer às 5 horas e às 3 horas, né, a diferença. Eu prefiro ver a data e a hora do que ver nesse formato amigável. Ok, então agora a nossa lista está criada, nós já vimos a configuração da lista. Um último ponto é a coluna title ou coluna cargo que vem como padrão. Então eu vou explicar isso no próximo vídeo para não ficar muito grande. Te aguardo lá.